Boa noite, irmãos. É muito bom nós estamos aqui novamente, louvando, adorando ao Senhor, mesmo que seja de forma online, mas eu tenho certeza que aí de onde você está, você continua adorando ao Senhor no seu dia a dia, naquilo que você faz, nas suas ações, nas suas reações, e que esse seja o propósito da nossa vida. O Senhor seja exaltado em cada palavra que a gente fala, em cada palavra que a gente digita. Seja no que for, o Senhor seja exaltado através de nós e em nós. Nós vamos cantar algumas canções, algumas mais antigas, outras mais novas, mas eu creio que todos vocês conhecem e podem louvar o Senhor com a gente. Vamos cantar o Senhor? Desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que encontrei que na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho.
morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado para sempre adorado para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado para sempre adorado para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre exaltado para sempre adorado para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito Em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí preparando nosso material para sábado à noite. É bem verdade que não se equipara aí a qualidade de uma revista, onde cada um traz a sua e acompanha a leitura, e temos aí o espaço para o debate, para as participações. Mas eu creio que tem sido um veículo extraordinário. Podemos gravar e temos aí os nossos técnicos. Eu já mencionei outro dia o Marcos, que sempre tem nos auxiliado, e o Carlos também tem nos dado aí uma assistência no que se refere à tecnologia, aos melhoramentos e aperfeiçoamentos. Então é um prazer, meus irmãos, podermos mais uma vez juntos refletirmos na palavra do Senhor. E pensando aí nos dias de reclusão, pensando aí nos dias de quarentena, em que muitos estão em casa, outros estão trabalhando, mas retornando aí nos horários em que nós temos aí tido a oportunidade de liberar esse material, a participação, e pelo que nós temos acompanhado aí, tem havido uma boa participação em nossa comunidade, dos irmãos que estão conectados, que têm a possibilidade de se conectar, têm acompanhado aí esses dias todos, eu diria que com mensagens, com momentos devocionais, momentos de estudo das Escrituras com muita qualidade, apesar de nosso espaço, nosso tempo ser restrito. E na última mensagem que eu fiz, eu trabalhei a conversão de Saulo, um pouquinho da história de Saulo, um pouquinho da sua experiência, e enfatizei a importância de cada indivíduo, de cada pessoa, de ter a experiência de uma conversão a Cristo. E aí nós lemos o texto na introdução do Evangelho de João, que diz que todo aquele que o recebe é feito filho de Deus, a saber, que nasce do Espírito de Deus, nasce para uma nova vida. Citamos e lemos, e nos referimos ao texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, onde diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Depois, nós tivemos que fazer o encerramento, mas depois eu fiquei pensando na importância de darmos continuidade a essa mensagem. Por quê? Porque se nós falamos da necessidade e do privilégio de uma conversão, de uma nova vida em Cristo, talvez alguém que se pergunte, mas e depois, como é que continua? As pessoas que os irmãos que estão acostumados com a prática da igreja, com a vivência da igreja, com o envolvimento da igreja, sabem todos os passos que são dados posteriormente, o que se espera de um indivíduo que agora encontra Cristo e nasce do Espírito de Deus, faz uma entrega da sua vida a Cristo, toma um propósito de andar com Cristo. Mas se olharmos hoje para a realidade tanto do Brasil quanto do mundo, nós vamos encontrar hoje certas distorções. Já existiram há algum tempo, mas hoje mais do que nunca há certas distorções
onde muitos hoje se entendem como cristãos, como indivíduos convertidos a Cristo, ou indivíduos que têm parte com Cristo, mas de alguma forma há restrições, não há um desejo de dar uma sequência a essa vida cristã, envolvendo-se numa vida de comunidade, numa vivência eclesiástica. E esta é uma preocupação que a gente tem hoje pelo mundo afora, quando estamos vendo aí tanta gente fora da igreja, tanta gente que de alguma forma está decepcionada ou machucada, ou de alguma forma não pretende se submeter a um acompanhamento, àquilo que é, de certa forma, um ritual, uma sequência, um envolvimento, onde também, além de direitos e privilégios, há deveres. Então, pensando, meus queridos, antes de mais nada, o indivíduo se converte. A Bíblia diz que ele se faz nova criatura. Que criatura é essa? É uma criatura qualquer? Uma criatura de outro mundo? Não. Quando as Escrituras dizem que é uma nova criatura, e estudarmos as Escrituras, nós vamos compreender que há um entendimento que este indivíduo novo convertido, ele é um bebê espiritual. Ele é um bebê que precisa tomar leite, que precisa ser alimentado e que precisa crescer e precisa chegar a uma estatura onde ele se alimente de alimento sólido, né? Onde ele possa digerir um bom churrasco com mandioca ou uma feijoada, para que ele de fato tenha consistência diante da vida e daquilo que as implicações de uma vida cristã. E aí o primeiro passo, meu querido, quem se converte a Cristo, ele precisa aprender a estudar as Escrituras. Porque quando nós nos convertemos, a grande maioria de nós tem muito pouco entendimento das Escrituras. Quando eu me converti, eu conhecia muito das histórias da Bíblia, mas eu conhecia muito pouco dos princípios da palavra, daquilo que está por detrás, daquilo que está envolvido nos ensinamentos das Escrituras, referente a um indivíduo que agora se identifica como cristão. Então, quem se converte a Cristo, uma das primeiras coisas, ele precisa se envolver com o estudo sério das Escrituras. E hoje nós temos aí tantas possibilidades de Bíblias com comentários no rodapé, nós temos boas fontes onde nós podemos pesquisar, bons comentários onde podemos investir para comprar e estudar e assim nos beneficiar, nos ajudar no entendimento das Escrituras. Mas, acima de tudo, é muito importante que o novo crente, a criança nascida no Espírito de Deus, agora encontre alguém que possa ajudá-lo, que possa lhe dar assistência no estudo das Escrituras, em algo mais sistemático, algo mais organizado. E é muito bonito isso, quando a gente consegue acompanhar uma pessoa que agora está conhecendo as Escrituras e ela está com muita sede de estudar, de aprender as Escrituras. Então é um privilégio. Todos nós, todos os cristãos deveriam ter essa experiência, não só de levar alguém a Cristo, de levar alguém a reconhecer Cristo na sua vida, mas também de acompanhá-lo em um estudo das Escrituras. Pode ser através de uma revista, pode ser através de um livro, ou pode ser simplesmente lendo um dos livros da Bíblia. Eu, quando fiz isso muitas vezes, eu sempre gostei de usar o Evangelho de João, um estudo lendo e estudando de forma sistemática, numa exegese. Claro que não, você não pode ir muito fundo, porque o novo convertido não está preparado para alimento muito sólido. Mas é muito importante que quem quer se tornar um cristão com maturidade, com capacidade para se envolver em questões mais profundas, ele precisa aprender desde cedo a estudar as Escrituras, a ler as Escrituras, a meditar nas Escrituras. Outra coisa, meu querido, quem se converte precisa aprender a orar. E nesses dias eu estava lendo um livro de C.S. Lewis, onde ele diz que provavelmente no início da nossa conversão é que nós temos as maiores experiências de resposta de oração. Pô, pastor, mas que história é essa? No início da nossa conversão, nós temos as maiores experiências de respostas de oração. Não deveria ser o contrário? De que depois que nós atingimos a maturidade, nós sabemos orar melhor? É verdade. Mas nós temos que entender
que logo quando nós nos convertemos, nós somos crianças, e as nossas orações, elas ainda serão também simples, mas o Senhor que nos acolheu, o Senhor que agora está na nossa vida com a presença do Espírito Santo, aquele que nos selou com a sua presença, ele tem um tremendo prazer em permitir que este novo crente em Cristo Jesus, esse novo Filho de Deus, agora experimente a resposta de suas orações. E muitas das orações que nós fazemos no início da nossa vida cristã serão orações que se cumprem no decorrer da nossa caminhada. Então, mesmo em tempos tão corridos, de agendas tão cheias, de tanta coisa para a gente olhar, de tanta coisa para a gente acompanhar, às vezes é difícil tirar um tempo de oração. Temos um cantinho onde nós podemos nos retirar para orar, onde ninguém nos interrompe, mas é muito importante que o novo crente, aquele indivíduo que agora começa uma vida cristã, que ele aprenda, que ele tenha o seu momento de oração. E aí, o próximo passo é o batismo, meus queridos. Hoje nós temos uma prática diferente um pouco. A igreja, no seu princípio, a igreja primitiva, quando o indivíduo se convertia, quando o indivíduo tinha uma manifestação a favor de Cristo, identificava-se com a fé em Cristo Jesus, quando reconhecia Jesus como Messias, o Salvador, o enviado da parte de Deus, e ele fazia essa confissão, muitas vezes ele era batizado imediatamente. Nós temos nas Escrituras, nós temos lá, podemos olhar o etíope, por exemplo, batizado por Filipe, ou o carcereiro de Filipos, sendo batizado por Paulo e Silas, imediatamente, até porque não tinha muito tempo. Muitos desses indivíduos, eles se esparramavam pelo mundo afora, e ali onde eles iam, eles testemunhavam da sua fé, e eles replicariam esse modelo para onde eles fossem, entendendo que agora quem se convertia a Cristo era batizado em nome de Jesus. E é um testemunho fantástico, meus irmãos. E nós que lidamos aí com pessoas sendo preparadas para serem batizadas, seja num discipulado, num curso para batizandos, nós vamos perceber que sempre é um período de muita luta na vida dessas pessoas. Quando o batismo se aproxima, essas pessoas muitas vezes têm lutas graves. Por quê? Porque esse é um testemunho público da vida nova que ele começa em Cristo, é um testemunho diante da sociedade, não só diante da comunidade, mas diante da sociedade, diante da família e diante do mundo espiritual. Portanto, todo aquele que se converte a Cristo e compreende, passa a compreender as Escrituras, deveria ter o prazer profundo de pedir o batismo, de ser batizado em nome de Jesus, numa identificação. E Romanos diz que pelo batismo nós somos como que sepultados e ao mesmo tempo ressuscitados com Cristo, numa identificação do velho homem, numa alusão, ao velho homem que é sepultado para o renascimento de uma nova criatura. É claro que a salvação não depende disso. É claro que o batismo não torna ninguém mais salvo ou menos salvo. Não. A salvação é completa em Cristo Jesus, mas esta é uma ordenança para todo aquele que se propõe a se tornar membro de uma igreja cristã. E esse é o próximo passo. Quando nós batizamos, algumas igrejas têm sistemas diferentes, mas eu entendo que quando eu, como pastor de uma comunidade local, eu batizo alguém, eu estou dizendo: olha, meu querido, você é bem-vindo à nossa comunidade e você será aceito como membro desta comunidade, porque nós já estamos acompanhando a tua vida por um tempo, já estamos nos envolvendo por algum tempo, portanto estamos te batizando, não só a partir do teu testemunho de palavra, mas do teu testemunho de vida, aquilo que você tem vivido até o presente momento. E a partir do momento em que nós nos tornamos membros de uma igreja, nem todas as coisas são fáceis. Às vezes nós temos problemas nas igrejas, às vezes tem problemas de relacionamentos nas igrejas, tem dificuldades na igreja, no sentido da vivência, no sentido dos indivíduos diferentes, heterogêneos que convivem, e nem todo mundo tem a mesma opinião, nem todo mundo tem o mesmo comportamento no sentido daquilo que gosta, não gosta, mas nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo preparados para uma vivência maior, não só com Cristo, mas sendo preparados para a eternidade. Portanto, todo indivíduo em Cristo deveria ter prazer imenso
em se tornar membro de uma igreja, participativamente da vivência de uma comunidade. E aí também a outra parte. Quando eu me torno membro de uma igreja, eu vou participar do sustento da obra de Deus. Porque aquela comunidade que me acolheu, aquela comunidade que me integrou, é uma comunidade que ela só existe, ela está organizada, ela tem uma infraestrutura, porque outras pessoas investiram ali. E nós, como Evangélica Livre, no decorrer de muitos anos, nós aprendemos que quem investia eram os alemães, porque eles tinham recursos, porque eles vieram como missionários. Mas depois, logo nós fomos aprendendo que não, a partir das Escrituras nós aprendemos que por mais que nós recebamos os missionários e que investiram, agora chegou a nossa vez. E graças a Deus, hoje nós somos uma denominação pequena no Brasil, mas altamente missionária, que investe altos recursos em missões pelo mundo afora. E nós, como comunidade local, como Igreja Evangélica Livre de Campo Mourão, temos o prazer, o privilégio, o direito de participar em todas essas etapas, claro que em valores menores, mas nos envolvemos em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje estamos envolvidos. Então, meus queridos, o privilégio de nós, como indivíduos que se convertem a Cristo, como indivíduos que estudam as Escrituras, nos tornamos membros de uma igreja e a partir da membresia nós vamos participar do sustento desta obra que agora avança para ganhar outros, para que essa obra se expanda até os confins da terra, atingindo todos os povos e etnias. Além disso, meus queridos, nós vamos viver os nossos dons, a vivência dos dons. Todos nós recebemos dons. Quando estudamos a vida do grande apóstolo Paulo, nós vamos descobrir que Paulo recebeu muitos dons. E há quem diga que ele recebeu todos os dons. Eu só não sei se ele tinha dom de música, não está escrito que ele cantava que nem o Alfredinho, que nem outros aqui, que nem a Marta, né? Mas talvez ele cantasse que nem eu, assim, né? Ou seja, não posso dizer que Paulo recebeu todos os dons, mas Paulo recebeu muitos dons, muitos dons. No entanto, as Escrituras dizem que todos nós recebemos dons da parte de Deus, dons que podem vir de uma tendência prática, mas que aplicados à obra do Senhor se tornam espirituais, mas também dons espirituais a partir do Espírito Santo que se manifesta em nossas vidas e através das nossas vidas. Portanto, a vivência de dons na comunidade, onde nós nos envolvemos como membros, compondo, formando o corpo, onde uns complementamos os outros e enriquecemos a obra do Senhor. Então, meus queridos, Paulo recebeu uma infinidade de dons, mas poucos são que nem Paulo, ou seja, talvez ninguém de nós, mas todos recebemos dons que trazem complementos, enriquecimento da igreja do Senhor Jesus, formado por muitos membros, na construção do corpo, em vitórias e lutas, e também carregando uma cruz, da qual nós falaremos nos próximos dias. Encerrando, meus irmãos, nós então falamos que todo aquele que começa uma vida em Cristo se torna uma nova criatura. O que significa? Significa que ele é um bebê espiritual, que precisa tomar leite espiritual, precisa ser alimentado pelas Escrituras para que cresça, para que amadureça e tenha condições amanhã depois de ajudar a outros nessa mesma caminhada de fé. Esse indivíduo precisa começar estudando as Escrituras, ele precisa desenvolver uma vida de oração, onde ele aprende a relacionar-se com o Senhor. E esse indivíduo deve chegar um momento em que ele será batizado em nome de Jesus, numa identificação com esta nova vida, num testemunho diante da comunidade local, diante da sociedade, diante da sua família e no mundo espiritual. O batismo não salva ninguém, o batismo não torna ninguém mais salvo, mas é uma ordenança para todo aquele que crê. E, portanto, quando numa comunidade alguém é batizado, entenda-se que esse indivíduo será membro desta comunidade, com seus direitos e deveres próprios de uma vivência de comunidade. Esse indivíduo haverá de envolver-se no sustento da obra do Senhor, para que outros tenham esse mesmo privilégio de conhecer. E é um privilégio nós podemos nos envolver na obra do Senhor e entendermos que esta é uma obra das maiores, de maior importância. Nessa comunidade nós vamos viver os nossos dons, nós vamos aprender a usar os nossos dons a serviço do Senhor
E eu disse, há os dons que são práticos, mas se tornam espirituais na vivência da obra, e outros são são dons concedidos pelo Espírito Santo, que em nós habita e que aflora a partir de nós, e que são manifestações do Espírito do Senhor. Nós vamos viver os nossos dons na vivência, no envolvimento com a comunidade, com os irmãos, onde nós vamos sendo moldados, trabalhados e preparados para sermos moradores da Jerusalém Celestial. E por que é tão importante que nós nos convertamos a Cristo? Porque quando nós olhamos as Escrituras, meus queridos, só para nós encerrarmos, quando nós olhamos para as Escrituras, a carta de Paulo à igreja aos Colossenses é uma fantástica oração que Paulo faz pela igreja de Colossos. Talvez uma das orações está entre as orações lindas das Escrituras Sagradas. Paulo diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Diz que esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Agora presta atenção, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, aquele que era desde o princípio junto a Deus e que se tornou carne, se tornou homem e morreu por nós, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Através da conversão, através do crermos em Cristo, através do permanecermos e de estarmos envolvidos na obra, produzindo frutos dignos da sua presença, o fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por um amor tão grande que o Senhor nos concede de termos, através da fé em Cristo Jesus, através da nossa conversão, da nossa consagração ao Senhor, uma nova oportunidade de vida. Termos os nossos pecados perdoados e sermos aceitos como filhos do Senhor, numa vivência de vida e de dedicação e serviço ao Senhor todos os dias da nossa vida, em profunda dedicação e em profunda alegria pelo privilégio de andar com Jesus. Muito obrigado, Senhor, e é no teu bendito nome que nós oramos. Amém. Nos atos do Senhor, meu prazer é